Ô pessoal, tudo bom? Sou Rafael Buco, a gente está aqui no estúdio do Telesíntese na FutureCon e eu estou entrevistando aqui o André Martins, CEO da NLT. Tudo bom, André? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. André, a NLT é uma empresa que é bastante focada em IoT, né? E o mercado de IoT está ansioso a respeito aí de uma questão político-regulatória, tributária, que está tramitando no Congresso. É a necessidade da continuidade da desoneração dos dispositivos, desoneração do fiscal que recai sobre esses dispositivos. Qual a expectativa de vocês? Vocês acham que isso vai passar? Isso tem que passar necessariamente até 31 de dezembro, né? Senão em 1º de janeiro já aumenta a fatura para os clientes. Exatamente. O que pode acontecer? Vamos lá. Primeiro que assim, vamos entender um pouco do escopo do Fistel em relação ao IoT. A gente tem aqui um entendimento que o IoT, ele é somente M2M, perante a Anatel. A Anatel, ela segrega os tipos de conexão por produtos. Então a Anatel bota o M2M, POS, o ponto de serviço, como ele chama, usuário e assim por diante. E ele somente entende que a IoT é M2M. Por isso que tem aqueles 28 milhões de M2M, 25 milhões, 23 milhões de ponto de serviço. No fundo, a soma dos dois é a IoT. É o IoT. Todo o resto do mundo reconhece as máquinas de pagamento como IoT, dispositivos de IoT. No Brasil é um pouco diferente. Então, a desoneração do Fistel, nesse período passado, só recaiu sobre dispositivos M2M. Não recaiu sobre o POS. Serviço, porque tem tela. Porque tem tela, tem codecine, coisa desse tipo. É Meu Deus. É justificativa. Tudo bem, que é técnico, a gente discute, mas a gente tem que aceitar. Então, entender que o Fistel deveria ser desonerado para as duas verticais, tanto de IoT M2M como IoT POS, eu sempre briguei muito por isso, como a Societel Comp, perante a Anatel e perante os órgãos. Mas, como não deu tempo de fazer essa adaptação ao longo dos 5 anos que foi desonerado, na reta final agora, entendeu-se a urgência de renovação da desoneração. E aí, mais vale a pena renovar como está, que é somente desonerar a parte de M2M, do que discutir, na verdade, o escopo do IoT. Então, como ficou... Nós somos brasileiros, né? Então, há uma imprecisão. Quando fala que a desoneração sobre a IoT, não é sobre a IoT. É somente sobre uma parcela do IoT. Sobre metade. Curiosamente, se você olhar os gráficos de crescimento de base, você percebe que o M2M cresce e o ponto de serviço ele está estagnado. Sim. Mas a tendência do ponto de serviço é cair, porque hoje em dia o celular já está virando ponto de serviço, não é isso? Não necessariamente. O celular vira ponto de serviço, mas ele não deixa de ser também... Tem muitas máquinas ainda como ponto de serviço. Tá. E mesmo você indo lá ler um QR Code na máquina de pagamento, aquela máquina de pagamento tem uma conectividade. Você pode sim usar o celular como meio de pagamento, mas é mais comum você ter os meios de pagamento através de máquinas seguras. Tá. A máquina oferece muito mais um ambiente seguro do que um celular. Então a guerra das maquininhas que imperou aí no dia continua. Vai continuar. A maquininha vai sempre existir. Entendi. Então, assim, você tem a proposta, essa é uma proposta da NLT, de que a desoneração seja mais abrangente. Não deu tempo de fazer isso. Não deu tempo. Foi uma discussão que foi levada para a Anatel, obviamente, mas a gente não conseguiu incluir isso no escopo, até porque já existe, né, uma regra temporária para desonerar o Fistel para M2M, e entendeu-se como associação, como todo mundo do mercado, que mais vale a pena agora envidar esforços para renovar a desoneração já existente do que mudar o escopo. Não daria tempo, ia vencer o prazo e fatalmente a gente ia ficar... Quanto que uma maquininha paga, então, hoje? Excelente pergunta. Ticket médio de um dispositivo IoT, seja M2M ou seja ponto de serviço, é R$3,50, R$5. Tá? Ticket médio. Isso é ticket médio. Porque é um baixo consumo, 20 MB, não estou falando de máquinas, aquelas POS Android novas, tem um ticket médio mais alto. Mas geralmente, tanto o IoT M2M como o IoT POS, o ticket médio é esse. O Fistel cheio, o TFI, é R$25. R$25. Tá. Então imagina que aquela máquina vai faturar para a operadora R$40, ele tem que pagar R$25 de Fistel. Mas é todo mês? Não, todo ano. Não, é ano, né? Mas ele faturou no ano R$40 e pagou no primeiro ano R$25. No segundo ele paga R$12. Ou seja, ele tem que incorporar isso no preço dele. Por isso que o preço para vender conectividade para as máquinas de POS acaba sendo um pouco mais caro e aí não vende.
E aí, geralmente, quem vende é quem não aplica o Fistel. E aí bota como IoT. Então, E o impacto é de escala, porque a IoT, ninguém consome um dispositivo IoT. Exato. É uma malha de Exatamente. dispositivos IoT. Exatamente. Aí a coisa muda de figura. Mas te respondendo, a gente está bem esperançoso que sim passe, porque está escalado. Tem lá o Vitor Lico, que lá está defendendo bem esse tema lá no governo. E a gente entende que Mas depois que passar, está bem endereçado. Vai renovar. vai renovar. Depois que renovar, você tem a expectativa que renove. Depois que renovar, vocês vão começar um trabalho de, olha, agora coloca o POS, por favor. A lição aprendida dos últimos 5 anos é que não dá para você contar que isso vai acontecer de maneira orgânica. Né? A gente conseguiu exonerar lá atrás e esquecemos do assunto e fomos para a parte comercial, técnica, aos serviços, e não houve aí um esforço para, durante os 5 anos de exoneração, fazer a mudança do escopo disso. E até virar uma lei, na verdade. E a ideia é que, renovando a exoneração fiscal para a IoT, a gente faça uma ação muito forte com o governo. Mesmo a renovação da desoneração tem um prazo limitado, né? São 5 anos, no máximo, se ela acontecer pela proposta torna. Então dá tempo em 5 anos de agora sim fazer um trabalho decente e bem proativo lá com o governo. Outra questão, que eu acho que tem tudo a ver com a NLT, que diz respeito à aprovação do PGMC, Plano Geral de Metas de Competição, pela Anatel. A NLT é uma MVNO, né? Que trabalha aí nesse mercado de IoT. O PGMC, um dos votos do PGMC, o voto inicial do Vinícius Caram, previa que fosse mercado regulado, mercado significativo, relevante, o de MVNOs. No fim, o texto que foi aprovado retirou isso. Qual é o impacto disso para o modelo de negócio de vocês? Para o mercado é um impacto brutal. Impacto negativo? Impacto negativo, sem sombra de dúvida, né? Porque a gente construiu o PGMC junto com a Anatel, junto com o Caram, com uma associação, como o Telcomp, como operadora, como a NLT. Eu estive várias vezes em Brasília conversando, discutindo. Tem vários workshops que a Anatel promoveu, que a gente botou o nosso posicionamento. E tudo estava caminhando para um regulamento ex ante, que conseguisse realmente regular de maneira adequada, previamente, conseguindo liberar regras mais democráticas de MVNO, de uso de espectro e de roaming, tudo isso que é fundamental para o mercado de telecomunicações móveis no Brasil, principalmente para a IoT, que é um mercado que eu falo que a gente tem um hábito ruim aqui no Brasil de misturar MVNO com IoT. São mercados convergentes, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Tá? E eu explico isso daqui a pouco. Mas quando o PGMC foi votado agora por último, e a gente foi surpreendido com o que foi aprovado, houve aí um sofrimento muito grande de todo mundo, porque a gente contava que a gente teria um processo melhorado, uma evolução do mercado, e a gente teve, na verdade, um retrocesso mercadológico. A evolução do mercado seria a manutenção das ORPAs, das ofertas de atacado. A melhoria das ORPAs, na verdade. Né? Você, quando verifica que, quando a Oi foi vendida e houve os remédios aplicados no mercado, primeiro que houve um processo de tentativa de não aplicação dos remédios. Tá. Ou seja, obviamente, os remédios beneficiavam as empresas entrantes ou as pequenas prestadoras de serviço e, obviamente, as operadoras tiveram obrigações para poder democratizar esse espectro ou oferta de serviço. E houve uma dificuldade muito grande em conseguir a aplicação de remédios por parte da operadora. Nós tivemos dificuldade também em fazer isso. E, além disso, houve um decreto do Anatel que falou que não poderiam ser cobradas durante o período dos remédios a cobrança de assinaturas para dispositivos de M2M de IoT. Coisa que algumas operadoras móveis virtuais conseguiram judicialmente com as MNOs, e nós, por exemplo, não conseguimos. A gente não conseguiu chegar no consenso com nossa operadora mãe, vamos dizer assim. Então, a gente não pode dizer que os remédios foram aplicados plenamente no mercado. Se os remédios não foram aplicados plenamente no mercado, não houve, então, uma melhoria do mercado prevista com a aplicação de remédios da Anatel. Além disso, as ORPAs... Se estivesse escrito num regulamento, talvez... Exatamente. O regulamento, na verdade, ele bota... Vai ter chance de protelarem, por exemplo. Exatamente. É isso que você está falando. E as ORPAs, no fundo, acabou sendo remédio também. Só que as ORPAs também foram de difícil aplicação. Nós, por exemplo, não conseguimos aplicar a ORPA no nosso contrato.
E tudo bem, o contrato anterior tinha outras regras, outras cláusulas, mas não conseguimos. Os novos entrantes conseguiram colocar a ORPA em vigor, ou seja, em negociação ou seja, judicialmente. Então criou um disparate no mercado, empresas que tinham contratos legados, com condições comerciais anteriores, e empresas novas com contratos da ORPA muito mais agressivos, que estavam naquele ponto de vista de democratizar o acesso ao espectro. Isso criou aí um abismo mercadológico muito grande, que fez com que novas empresas entrassem. A gente tem aí empresas alemãs, francesas, europeias, japonesas entrando no mercado brasileiro, e são muito bem-vindos, tem um mercado muito bom, tem um gap muito grande aqui de IoT, mas entraram em condições que agora não são mais sustentáveis. Com a mudança do PGMC, essas regras todas foram retrocedidas. Mas não ter o PGMC aprovado com a manutenção das ORPAs significa que pode refluir esse mercado? Quem veio para o Brasil, investir no Brasil, pode falar assim, desistir do Brasil? Como é que você explica uma empresa de fora que faz um plano de negócio baseado numa estrutura de custos de ORPA e de repente essa estrutura acaba e ele tem uma estrutura de custos muito superior? Por exemplo, vocês não assinaram a ORPA, você falou que vocês não conseguiram. Não. Então o contrato de vocês já não muda. Esse é o copo meio cheio. Tá. Né? A regra ficou ruim. Mas quem assinou pela ORPA vai rever o contrato, provavelmente, é isso? Fatalmente. Aí esse cara o preço vai aumentar muito, provavelmente. O que foi feito foi o seguinte, olha, negocie entre vocês. A gente não vai mais regular ex ante. Se precisar, eu entro no circuito. Mas assim, negocie. Entra como árbitro. Exatamente. Quer dizer, daí já é depois de muito tempo passado, depois de muita discussão. E eu acho que foi uma imprecisão, porque a área técnica da Anatel, ela fez um trabalho muito, muito bom, muito competente, muito baseado em fatos, mas acabou não sendo aprovado. Tá. Isso foi muito ruim para o mercado, porque a base técnica foi onde nós orientamos, divulgamos dados, compartilhamos nossas bases todas, mas isso acabou... Mas e agora, tem algo que possa ser feito? Não dá para virar para a Anatel judicialmente falar, não, faça esse mercado ser... Até o ponto que nos representa, ela tem tomado algumas ações junto aos órgãos para tentar rever esse processo. Dá para rever? Uma vez aprovado, dá para mudar? Pode ser revisto. Tá, entendi. Mas não no curto prazo, né? Não, curto prazo, mas... Enquanto isso, vocês vão trabalhando com os contratos, com o regulamento que está em vigor, não tem jeito. Isso. E o PGMC é engraçado, porque ele tinha muito mais... um escopo muito maior. Por exemplo, a gente fala muito de ORPA. ORPA de home e ORPA de MVNO, que basicamente é preço. Sim. Mas, Rafael, você quando pensa que o Brasil tem 18% de área do Brasil com cobertura celular pública, a gente percebe o porquê que nós estamos tão atrás em relação ao dispositivo IoT no Brasil. E a gente tem hoje, só para te ter uma ideia, a gente tem hoje metade da quantidade de dispositivos IoT celular no Brasil, que é a média global. Então, Europa, a média global são um dispositivo de IoT celular para cada 2 habitantes. Nós temos um para cada 4 ou cada 5 habitantes. Então, a gente está bem atrás da média mundial. Na Coreia do Sul é 1 para 1, tá? Aqui é 1 para 5, 1 para 4. Então, a gente está bem atrás. E grande parte do motivo da gente estar para trás desse mercado é porque a gente não tem cobertura celular onde mais precisa, que é no agro, são em cidades pequenas. Então, a gente tem cobertura celular em grandes capitais, grandes cidades e áreas urbanas no geral. E o que vai fazer com que o Brasil seja conectado? A gente viu isso acontecer, o mesmo modelo na banda larga fixa. Quem levou a banda larga fixa para o interior do país foram os ISPs, 20 mil ISPs ou 8 mil ativos que sejam. Quando a gente pensa em rede celular, no fundo, há uma tentativa dos ISPs de se credenciarem a MVNs para poder vender a parte de plano móvel, mas ele acaba sendo uma revenda simples. Mas quem é que vai levar conectividade móvel, novas torres, novas BTS para cobrir novas áreas? Hoje isso é permitido quem detém o espectro, ou seja, as MNOs, ou quem conseguir as SLPs, são as redes privativas celulares para uso específico, industrial agrícola, industrial comercial, não importa. Então, você não pode usar aquilo para SMP. Você não pode usar uma rede privativa para cobrir um vilarejo, uma comunidade. Mas hoje o Brasil, o Pablo fez um trabalho muito bacana, divulgou um estudo sobre redes privativas. Aí estava no PGMC? A possibilidade de usar rede privativa para cobertura local? O regulamento de uso de espectro, que é a regra, o PGMC, né, que são as condições, e o EIE, que é a exploração do sistema de frequência, que são as condições contratuais. Tudo isso foi discutido. Mas desses, acho que só o PGMC que foi votado e aprovado. Não, é que assim, teoricamente, eles simplesmente não deliberaram sobre isso. Então não existe um regulamento sobre o uso dos... Assim, no RUI pode ter alguma surpresa, ou não? O RUI não tem como reverter isso?
Qual era a intenção? Como é que a gente formaliza que essas redes privativas possam se tornar redes públicas? Ou, por exemplo, por que não um ISP que está lá numa cidade muito distante, pegar um espectro ocioso, que é o espectro secundário de uma operadora que comprou a frequência, a gente sabe disso, ok? Mas rentabilizou aquele espectro. Mas pega aquele espectro ocioso e usa em cadeia secundária no vilarejo, numa comunidade que precisa. Mas isso ele pode fazer hoje. Ele pode fazer, mas não tem segurança jurídica. Ele pode ficar 6 meses, 18 meses, mas para um investimento desse, você tem que ter 5 anos. Esse é o Rui que vai dizer quantos anos o espectro vai poder ficar na mão do discussão secundário. É entre 6 meses e 18 meses. Mas assim, a gente estava pleiteando que fossem 5 anos de autorização. 5 anos você consegue fazer aí um retorno sobre o investimento. Porque não é um site. Você vai colocar 10, 15, 20, 100 sites desses. E cada site desse não é pouco dinheiro. Entre 100 mil e 200 mil reais. Então não é um investimento grande. Mas a versão em discussão do Rui hoje fala em 5 anos. Sim, mas não está aprovado. Ainda não está aprovado. Aí vocês têm uma preocupação de que possa acontecer igual aconteceu com o PGMC. É que de novo, tem uma surpresa. O Rui é o regulamento. Mas se não tiver um PGMC que fale das regras e o principal, o EIR, que fala as condições, é como se fosse uma ORPA, não adianta. Você pode ter a condição, aí eu vou pedir para uma operadora um espectro de frequência. Aí fala assim, custa 10 milhões de reais. Entendi. Beleza. Se não tem uma regra do preço, que é a oferta regulada, não faz sentido nenhum. Tá. Vamos falar de tecnologia. Mudar de assunto, sair da regulação. Eu tenho recebido muitos materiais, eu tenho ouvido muito falar que a IoT está passando por uma nova revolução, digamos assim. Está chegando o eSIM no IoT. Então isso deve tornar mais fácil e mais ágil a implementação dos dispositivos IoT, do uso de redes, da escolha de redes por dispositivos IoT. A ANLT trabalha com isso. Qual que vai ser a perspectiva de uso do eSIM dentro dos dispositivos IoT? Vou fazer só a conexão do assunto anterior. Que transformação isso traz para esse mercado? Vou fazer a conexão do assunto anterior para esse assunto que faz sentido. Tá? No Brasil, a gente tem algumas regras regulatórias que impedem a proliferação do IoT como tem que ser. Lembra que eu falei no começo da conversa que o IoT difere de MVNO? Então, quando você tem uma MVNO para uso comercial, para exploração de clientes finais, você faz um combo, quadruplay, que seja, tudo bem você ter uma operadora só, ou uma rede de acesso, como eu chamo. Então, aquele ISP fechou MVNO credenciada com uma rede de acesso. E tudo bem, ele vende para aqueles clientes que já estão cobertos de uma área urbana, não tem grandes impactos. Quando se fala de IoT, o IoT ele não tem um amor a uma marca, a um time de futebol, ou a qualquer outro tema. O IoT ele tem uma necessidade de disponibilidade de rede. Tá. Ele quer sempre rede disponível. E uma rede de acesso não é suficiente. Para algum dispositivo de IoT, que são de missão crítica, ele tem que ter muitas e muitas redundâncias. Eu não posso colocar, por exemplo, um SIM card de uma operadora que tem uma rede de acesso num refrigerador de vacinas que tem R$500 mil de rede de vacinas. Porque se ele ficar sem rede e desconectar, ele perde R$500 mil. Com assim ele muda de rede automaticamente. Vou chegar lá. Uma necessidade. Vou chegar lá. Então, primeira coisa as MVNO no Brasil, agora com o PGMC, agora esse que foi aprovado, continua com a condição de ter exclusividade de uma rede de acesso. Sim. O que é muito ruim. Então, está no PGMC. Eu sou uma MVNO de IoT. Eu não trabalho, se você quiser comprar um chip meu para colocar no celular, eu não vendo. Eu só vendo para soluções de IoT. Eu só trabalho com dados. Então, quando eu vendo para o meu cliente, ele quer o multioperadora, que criou-se aqui no Brasil um termo de multioperadora que não é multioperadora. Ele é uma operadora que vai para múltiplas redes de acesso através de acordo de roaming. Tá. Quando se fala multioperadora, e chegando já no SIM, é quando você tem operadoras distintas. Então, é o core de rede que é distinto, é a rede de acesso que é distinta, ou seja, a infraestrutura é distinta. E o eSIM traz isso. Então, como o Brasil ficou num processo, vamos dizer assim, antiquado de regulação de rede de acesso, o eSIM chega para, ok, se o mercado não se regula para esse IoT como é no mundo todo, vamos trazer tecnologia para isso. E o eSIM, versão 32, ele traz a solução definitiva para essas regras antigas que a gente tem no Brasil. Como assim? Se você tem exclusividade, como é que você faz? Então, vamos lá. O eSIM 32, primeiro qual a diferença do eSIM 32 para o eSIM que a gente conhece hoje? A gente tem 3 modelos de eSIM. O eSIM 02, que foi concebido para GSMA para M2M, que não vingou porque exigia que o orquestrador de perfis ou de operadoras tivesse integração física com todas as operadoras, e obviamente isso não vingou porque houve dificuldades.
O eSIM versão 22 é esse que a gente tanto conhece, que é ler o QR Code do celular ou baixar o perfil naquela Airalo ou empresas de travel eSIM, mas que no IoT não é compatível porque você não tem uma leitura de QR Code no eSIM e você não tem uma intervenção humana no eSIM para IoT. E o 32 ele foi concebido exatamente por dispositivo que não tem a intervenção humana. Então criou-se um elemento digital, não vou entrar em detalhes técnicos, mas que consegue empurrar o perfil da operadora naquele dispositivo remotamente. É como se fosse um leitor de QR Code virtual que empurra digitalmente em cima daquele SIM. Então, o orquestrador de perfil digital, o que eu chamo de SIM, na verdade, ele pode pegar recursos de rede de várias operadoras, mesmo sem integração física, e aprovisionar naquele dispositivo. Vou te dar um exemplo. Vamos entender que existe aí, por exemplo, um broker. Um broker é uma revenda de SIM cards de operadoras, que nesse modelo novo ele perde a função. Se não tem mais SIM card, ele vai revender o quê? Não tem mais plástico para revender e para gerenciar. Nesse modelo novo, ele vai ter uma plataforma de orquestração, que nós temos isso lá no nosso site, no nosso stand, uma plataforma de orquestração de perfis. Ele pode continuar comprando os SIM cards com as operadoras que ele já tem contrato, só que ao invés de pedir o plástico, ele vai pedir o código daqueles perfis. Ele vai pegar esse arquivo com os códigos de perfis, vai colocar no elemento nosso, que é o SMDP Plus, ele vai ter como se fosse uma biblioteca digital com esses perfis de várias operadoras, e esse orquestrador é o que vai colocar o perfil A, perfil B, perfil C naquele dispositivo, seja por uma análise de rede disponível naquele local, ou seja por uma condição comercial que ele tem, que ele prefere usar a rede da operadora A, B ou C. Mas eu não entendi uma coisa, porque se você é uma MVNO que oferece serviço e agora é possível ter assinatura de contrato de exclusividade, se você assinou o contrato de exclusividade com a sua operadora de origem, você ainda vai poder fazer isso. Por quê? Excelente pergunta. Aí a gente mostra a diferença da INT das outras operadoras. Ter o contrato de MVNO com uma operadora que nós temos, ele é um habilitador do serviço de IoT, mas ele não é o único. Então, a rede de acesso que eu tenho aqui, eu não tenho só essa operadora. Eu hoje tenho mais de 10 operadoras globais disponíveis no meu código de rede. No Brasil, eu tenho contrato de exclusividade com rede de acesso nacional. Tá. Mas fora do país, eu tenho mais de 10 contratos de acesso a operadoras globais que têm, obviamente, acordo de roaming no Brasil. Então, te dar um exemplo. Um cliente quer um SIM card, um eSIM, para missão crítica. Não pode ficar de jeito nenhum. Eu quero todas as redes disponíveis. Eu coloco uma rede de acesso nacional, porque eu tenho já uma MVNO. Eu coloco um segundo perfil, como a rede de acesso global, que tem acordo de roaming com todos os operadores no Brasil e na América Latina, no mundo que seja. Se essa rede aqui cair, ele passa para essa rede. Mas se não tiver rede nenhuma, eu tenho uma rede celular satelital. Tá, entendi. E ele consegue gerenciar esses perfis. Entendi. Então eu consigo, de novo, ter MVNO no Brasil é um elemento habilitador da ANLT para poder ofertar a rede brasileira local para IoT. Mas como eu falei antes, o IoT Mas evidentemente, mais redes. Evidentemente, se o PGMC mantivesse que não pode ter exclusividade, seria melhor trocar de uma rede local para outra rede local para outra rede local. Seria um plus. Seria um plus. Mas nada impede, por exemplo, que o meu orquestrador ele pode falar com outras operadoras. Então, por exemplo, eu não tenho rede da operadora B, mas eu tenho parceria com outra MVNO que tem essa rede. Então eu posso pegar esse perfil dessa outra operadora móvel virtual e boto aqui na biblioteca de índices, de perfil, na verdade. Então, de novo, eu estou desvinculando essa orquestração de SIMs das minhas redes de acesso. Eu posso vender para um cliente, por exemplo, posso ofertar para ele somente a orquestração. Ele já tem, o broker ele pode ter contrato com A, B, C, D e não ter contrato comigo. Então, o IoT ele é muito mais do que rede de acesso. A IoT é gestão de hiperconectividade. Rede de acesso é um dos elementos. Agora chegou o elemento mais importante de todos, que é a orquestração de SIMs. Entendi. Tá bom. André, muito obrigado aí por trazer a sua visão e trazer essas explicações técnicas também a respeito do futuro do IoT aqui para o Telesíntese. Obrigado, foi um prazer, fico à disposição. Valeu, gente, até a próxima.